A paz do Senhor Jesus, presbítero Davi, da Assembleia de Deus de Bertim, Ministério de Madureira. Estou aqui para trazer uma breve palavra para a sua meditação, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, que diz: E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Este como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma palavra bem conhecida. Certa vez Deus decide mostrar a situação do povo de Israel e o que o Senhor faria para esse povo. Ele pega e pede para Jeremias descer à casa do olheiro, que lá ele faria Jeremias ouvir. Só que Jeremias observou, viu como o olheiro fazia aquele vaso. Então muitas vezes nós pedimos a Deus, é uma aplicação para a nossa vida: Deus, fala conosco, eu quero ouvir a tua voz. E tão somente Deus está falando em forma de observação. Ele quer que você observe as situações, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, possam servir para que Ele nos lapide, para que Ele nos mude. E lá Jeremias ele pôde entender. E o interessante é que não é qualquer barro que pode ser trabalhado pelo olheiro. Depende do barro. Tem barro que você pega ele e coloca dentro de um tanque, onde o olheiro costuma molhar o barro. Só que tem barro que ele entra a água penetra dentro do barro, e tem barro que a água não penetra dentro do barro. Então daí nós já tiramos uma aplicação. Vamos colocar essa água como a palavra de Deus. Se você não der autorização para que a palavra de Deus ela penetre em você e faça mudança, não adianta nada. Não adianta deixar o Salmo de 91 aberto na tua casa se você não praticar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica. É comparado como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E o imprudente é aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então que nós possamos ser esse homem prudente, edificar a nossa casa sobre a rocha. Que nós possamos ser esse homem prudente, uma mulher prudente, e o qual, quando Deus pegar esse barro que somos nós, colocarmos dentro do tanque e lá aquela água nos molhar e entrar dentro de nós. E o interessante é que quando a água entra dentro do barro, aquele barro diminui, tá entendendo? Ou seja, quem é altivo de coração, quem é soberbo, não tem a palavra penetrada dentro dele, não tem Deus no seu coração. E continuando, então Deus pega e faz Jeremias observar. Começa a observar o que está acontecendo na sua volta. Será que você tem levado uma vida com Deus, ou será que tem algo para ser mudado na tua vida? Será que essa água, essa palavra de Deus está penetrando dentro da tua alma, dentro do teu coração e fazendo morada e mudando a tua história? Ou será que tão somente você é impermeável? Você recebe essa água, só que ela bate e fica só superficialmente em você, não gera mudança, porque você não permite que essa palavra entre e faça mudança na tua vida. Continuando, logo após o olheiro pega esse barro e coloca sobre a sua roda. E ele começa a amassar e apertar aquele barro. Para quê? Para quê, Davi? Porque quando o olheiro começa a apertar aquele barro, ele começa a sentir ali onde tem aquelas pedrinhas que vai atrapalhar para a construção, para a formação daquele vaso. E o olheiro, ao apertar, começa a tirar. Eu não sei em qual momento da tua vida você está. Não sei se você está sendo amassado, está sendo apertado.
apertado. Mas quando é o olheiro que está te amassando, te apertando, ele tem um propósito para a tua vida. Ele está querendo tirar as imperfeições, para quando ele começar a te formar, gerar um vaso lindo, grande, para a bênção e para a glória dele. Não possa ter nenhuma pedrinha no caminho que vai fazer você tropeçar. Então, se é Deus que está te apertando, se é Deus que está te amassando, deixa ele, porque Deus tem um propósito na tua vida. E logo após, quando o olheiro amassa e tira aquelas imperfeições daquele barro, ele molha a sua mão. Isso é muito interessante, que a ferramenta, a maior ferramenta do olheiro são suas próprias mãos. E nós fomos formados, gerados pelas mãos do Senhor. E é interessante que o olheiro, ele sempre molha a sua mão. Então já é mais um enxerto da palavra, já é mais um enxerto da palavra de Deus sobre a tua vida. E ao molhar a sua mão, o olheiro começa a formar aquele vaso, começa a gerar aquele vaso. E o interessante é que quando o vaso ele é formado, é gerado, e a palavra do Senhor diz que é como convém ele fazer. Nós não escolhemos qual vaso nós queremos ser, é o olheiro que escolhe. Então o propósito, o direcionamento na tua vida é dado por Deus. Tá? Você pode estar passando lutas, tribulações, mas olha, é propósito de Deus para você ser lapidado, para você ser gerado, para ser um vaso de honra para a glória de Deus. Então, quando o olheiro começa a formar, ele começa a gerar aquele vaso como convém ele a fazer, não a nós. Quando aquele vaso já está de pé, olhamos aquele vaso, o barro ainda está mole, mas o vaso já está de pé. O interessante é que o olheiro, ele molha as suas mãos e coloca a mão por dentro do vaso e vem fazendo um acabamento também por dentro. Então, o olheiro, Deus, ele não trabalha só por fora, ele também trabalha por dentro. Eu não sei se você vai falar, Davi, mas eu já sou vaso. Mas às vezes tem a necessidade do olheiro começar a trabalhar você por dentro, para tirar aquela tristeza, para tirar a incerteza, para tirar aquele sentimento de dúvida que está fazendo você parar no meio da caminhada. E o interessante é que ele molha a sua mão e começa a trabalhar por dentro. E eu creio que enquanto eu estou aqui falando, o olheiro está aí, trabalhando dentro de você, cuidando da tua alma. Ele está trabalhando de dentro para fora. Se existe uma angústia, uma tristeza, uma incerteza no seu coração, o olheiro agora está trabalhando de dentro para fora. E ele há de limpar tudo isso, porque você foi feito e é gerado para ser vaso da glória de Deus. E o interessante é que depois que aquele vaso está pronto, o olheiro pega aquele vaso e ele coloca para secar. Ele coloca no sol para secar ou um lugar à parte para secar. E o interessante é que quando esse processo começa, o vaso começa a diminuir. Tá entendendo? Então, quanto mais Deus trabalhar na tua vida, mais você tem que diminuir, para que Ele cresça e eu diminua. É a glória de Deus que tem que aparecer na minha e na tua vida. Não sou eu, não é você. E logo após o vaso passar por esse processo, pega esse vaso que foi trabalhado, que foi amassado, que foi cuidado, o externo e o interno, e se coloca dentro do forno. Aí tu vai falar, Davi, que prova, hein? Tantos processos. Assim é o processo da minha e da tua vida. Esse processo que você está passando, olha, é para a glória de Deus, tá? Deus está te formando, Deus está cuidando de você. Depois de você passar todo esse processo, imagina só, ainda pega aquele vaso e coloca dentro do forno. E o interessante é que aquele vaso, ele é testado no forno, é testado no fogo. O crente, ele tem que ser testado no fogo para ver quem é ele. O crente, ele tem que ser testado no fogo. Então coloca aquele vaso dentro do forno. E ali ele começa a aquecer, a esquentar e a secar. Tá? E o interessante que neste processo o vaso diminui mais um pouquinho. Então, quanto mais você for usado por Deus, mais você diminua. Não deixa a soberba tomar conta de você, porque é Deus quem te usa.
Quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem Ele? Então, a cada processo que você passa na tua vida, Deus está te formando, está te gerando, e é para a glória dele. A palavra do Senhor diz que Ele iria pôr em vasos de barro para que a glória, a excelência, o poder, nós possamos entender que não vem de nós, é dele. Tudo é dele, é para a glória dele. E quando aquele vaso está pronto, ele é tirado no forno, tirado do forno. O olheiro ali pode pintar ele, pode ornamentar ele, porque ele já foi provado, já foi testado, e ali ele já foi aprovado. Então seja um vaso aprovado. Entenda o que Deus está fazendo na tua vida, tá? A palavra que nós lemos hoje é que o Senhor faria Jeremias ouvir. Só que Jeremias observou. Observa, o que está acontecendo na tua vida tem propósito, tá bom? Não é coincidência, tem propósito. E esse propósito, Deus está te tratando e te lapidando, mas seja vaso, seja vaso. O texto aqui diz que o vaso, ele se quebrou na mão do olheiro. Só que ele se quebrou, só que ele estava sobre a mão do olheiro. E quando nós estamos na mão do olheiro, ainda que nós estivermos em pedaços, é o olheiro que vai nos tratar, que vai nos refazer. O olheiro, ele não desiste de um vaso. Ele não desiste. Ainda que seja aquele vaso pirracento, né? Ah, eu não quero dessa forma. Eu vou me quebrar agora. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. O homem desiste. Mas Deus, ele não desiste da minha e da tua vida. E o versículo de número 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel. Ele tem todo o poder. Deus, ele é o dono do poder. Entenda os processos na tua vida. Deus está te tratando, porque tem algo maravilhoso para ele fazer na tua vida. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.